E aí galera, tudo bem? Mais um vídeo nosso aí do Utopia. Tô aqui com o Fernando. Boa noite. Vamos bater um papo com vocês aí, principalmente sobre as reformas e outras questões, né? Primeiramente falar da reforma da Previdência, né? Que foi uma propaganda de campanha muito intensa, né? Que foi vendida como uma espécie de salvação da economia brasileira. E o que se vê no curto prazo agora é que o tripé macroeconômico mudou, né? Agora o tripé macroeconômico do trabalho é o Uber, o iFood e o 99, né? As pessoas agora estão trabalhando com esses aplicativos, né? Uma reforma que até agora não trouxe muitos efeitos para o trabalho formal, de carteira assinada, o trabalho real, né? Efetivo. A reforma da Previdência, a gente entende que ela tem tudo a ver com uma política neoliberal, né, que é a favor da acumulação de capital e contra os trabalhadores, mas não é uma política nova, né? Ela já tem estrada no Brasil, a gente pode remontar pelo menos desde 2003, com a primeira significativa reforma da Previdência que teve no governo Lula, e ela tem uma função que é bastante definida de que é acumular mais capital para quem já tem capital e tirar do trabalhador, né? Então ela coloca, por exemplo, ela amplia a idade mínima para os trabalhadores, homens e mulheres, se aposentarem, que vai até 65 para homens, 62 para as mulheres, considerando um país que tem locais, estados brasileiros que as pessoas, a média de longevidade da população às vezes nem atinge isso, né? Então, quer dizer, ela retira mais anos de vida do trabalhador, que é mais dinheiro que vai para a mão dos capitalistas, né? E eu entendo que o resultado disso a gente ainda vai ver a longo prazo, né? Ela não tem o resultado imediato de criar empregos ou de transferir capital para o Estado que possa ser investido em bens sociais, né, em políticas sociais. Ela tem um resultado a médio e longo prazo de transferir capital para os capitalistas, para os banqueiros e para o empresariado nacional e internacional. Essa reforma, né, que já foi aprovada, infelizmente, em 2 turnos, lá no Congresso e no Senado, ela confirma uma grande falácia, né, de que a iniciativa privada, a partir do mercado, posteriormente à reforma, iria passar a investir no Brasil, a gerar empregos. A gente está em dezembro, estamos na reta final do ano e os indicadores de emprego não estão mudando. Como eu falei anteriormente, né, o novo tripé macroeconômico, o Uber, o 99 e o iFood, são só esses aplicativos que estão ainda movimentando o mercado de trabalho, e o que a gente vê pelas pesquisas do IBGE é um número cada vez maior de subempregados, de pessoas que já desistiram inclusive de trabalhar, né? Então a falácia de que o mercado e os entes privados, né, com as reformas iriam passar a investir no Brasil, que o Brasil ia ser o país das oportunidades, caminha e está cada vez mais evidente, né? E a gente observa que é uma política que ela tem vários aspectos, né, que a gente está classificando aqui como uma política neoliberal, e como ele colocou, né, ironicamente, desse tripé Uber, 99 iFood. e iFood, a gente já teve ano retrasado, ano passado, a reforma trabalhista, que também tem o mesmo objetivo, né, de acumular capital num momento de crise estrutural do capitalismo. E a gente observa que a configuração do Estado a partir desse governo é justamente de cada vez mais colocar na mão do mercado os setores estratégicos do Brasil, né? Então a gente observa isso, por exemplo, com a venda da BR Distribuidora, que era uma importante subsidiária da Petrobras, muito lucrativa, que já tinha capital aberto, mas era controlada ainda pela Petrobras, foi vendida num preço abaixo do que poderia ser, considerando números que giram em torno de 3 bilhões de lucro por ano, né? Então, isso tudo configura uma política que é muito nociva à população brasileira. E mais uma coisa, não só o Estado repassando ao capital parte importante
dos setores estratégicos e também o tempo de vida do trabalhador, como a gente falou da reforma da Previdência, mas também esse entendimento de que o Estado não serve para muita coisa, né? Então, o ataque da Previdência também é um ataque ao servidor público e tem ataques mais diretos que estão sendo colocados já na pauta pelo governo e pelo Congresso. É bom lembrar que não é só uma questão do Executivo, uma configuração política que se tornou hegemônica desde o golpe de 2016, né? Principalmente com a eleição do Bolsonaro. A gente tem agora a chamada PEC emergencial, que prevê redução de 25% da jornada e salário dos servidores, né? E a gente tem a chamada reforma administrativa, que também pretende mexer bastante nisso, considerando que o serviço público ofertaria serviços de má qualidade ou que não são muito úteis. E se a gente comparar com outros países ditos de primeiro mundo, a gente observa que o Brasil é um dos países que menos tem servidores públicos em proporção à população, né? A gente vê que outros países, até o próprio Estados Unidos, que é o campeão do capitalismo, tem mais servidores públicos do que o Brasil. Essa questão é interessante porque quando a gente fala em enxugar a máquina pública, é importante a gente falar com as pessoas que usam diariamente ou de forma frequente serviço público, né? Quem vai no hospital não está com o médico sobrando, sentado sem fazer nada, está sempre faltando médico, sempre faltando enfermeiro. Então, vamos cortar onde, né? Se as pessoas estão sempre demandando serviço, está sempre faltando coisa. Então, a gente está cortando na unha, né? A gente não tem muito o que cortar, já tem poucos servidores, e os poucos que tem já estão com dificuldade de exercer a profissão, com a falta de reajuste, a inflação, né? Então, a população que precisa do serviço público está cada vez em piores condições, né? E acho que é bom lembrar, Wallace, para talvez já encaminhar para a gente fechar esse vídeo, que o Brasil era referência, né, do que a gente estava falando, Previdência Social no Brasil era um programa de referência no mundo. O SUS era um dos programas de referência no mundo, na sua concepção, no que ele propunha abarcar a população, e vem sofrendo, né, são programas que tiveram a sua gênese, né, a sua consolidação ali em 88 na Constituição, mas são programas que vêm sofrendo ataques sistemáticos e deixam de ser referência, né, deixam de contribuir para um pouco de, vamos dizer, equilíbrio ou de amenizar a situação da população trabalhadora e também daquela população que é importante a gente chamar a atenção, que não tem acesso aos postos formais de trabalho. O SUS e a Previdência garantiam um mínimo de dignidade, são programas que sofrem ataques muito cruéis, que vai pegar justamente quem é menos favorecido, quem é mais explorado pelo capital dependente no país. Para finalizar agora, só vou fazer uma observação de que a situação brasileira é caótica, né? O brasileiro contribui com o Estado e na hora de ter o seu dinheiro devolvido com serviços públicos, infraestrutura, saúde e educação, só se fala em corte, né? Então, realmente, o Estado tá com um problema grave. Ele só tributa e não quer oferecer o serviço, né? Aí fica uma coisa realmente inviável para as pessoas contribuírem e não terem contrapartida, né? As pessoas só contribuem e não recebem de volta. Então, o que o Estado pode fazer, né? Então, para de tributar as pessoas, já que não vai oferecer os serviços e as pessoas têm que migrar para a iniciativa privada, né? A situação é desesperadora realmente. É justamente esse o discurso, né, que se tenta construir que o Estado não serve, né? Eu acho que é isso que a gente está lutando contra, que o Estado tem que ser valorizado e tem que ser disputado pela classe trabalhadora e pela parte da população que não tem acesso a esses serviços do Estado, que o Estado favoreça a essa parcela da população, que é a parcela que mantém o Brasil funcionando, por assim dizer. É isso, gente. Obrigado. Galera, estamos acabando esse vídeo aí. Assistam os próximos. Obrigado a todos aí. Obrigado por vocês terem curtido esse nosso bate-papo, hein? Valeu. Valeu, boa noite.